Fala, povo revolucionário, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Continuando aqui a nossa programação, ó, vamos lá para a aula 30. Ainda é Revolução Francesa, agora a gente vai oscilar aí entre moderação, radicalismo, e o título da aula, então, portanto, é Revolução Francesa, Moderação e Radicalismo. Primeira parte, aula 31, a gente continua com esse título, mas aí uma outra aula e tal. Bom, como você está vindo aqui da sequência, né? Acabou de assistir a aula 29, está assistindo a aula 30 agora. Basicamente, né, só para retomar aqui o fio condutor do negócio, você tem a França, absolutista, uma sociedade estamental, né, 3 estados bem definidos. A França está em crise, esses estados têm privilégios, o primeiro e o segundo têm privilégio, e o terceiro estado, onde está o povo e a burguesia, está tendo que bancar essa crise, bancar os custos do estado. As ideias iluministas, alguns eventos mundiais, como a Revolução na Inglaterra, a Revolução Industrial, a Revolução nos Estados Unidos, está influenciando tudo que está acontecendo. Então tem um caldeirão fervilhando aí. Na reforma que o rei Luís XVI propõe ali, né, na conjuntura ali dos Estados Gerais, era que o primeiro e o segundo estado ia jogar nas costas do terceiro. Naquele momento, dado toda essa conjuntura, o terceiro estado fala não, aí não dá. Então nós vamos reunir aqui, não vamos mais para casa, a gente vai fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos escrever uma Constituição francesa e uma Constituição baseada nos ideais iluministas, e aí isso inflama o povo que não tem comida, a galera vai para a rua, quebra tudo e toma a Bastilha. Então você tem um caldeirão ali que explodiu na França. Nós paramos aí na tomada da Bastilha, na simbologia desse evento, tá bom? Hoje aqui, nessa aula, né, na aula 30, a gente tem bastante coisa para ir fazendo aqui. Lembrando que vai ser 30 e 31, né? Mas assim, a gente vai analisar o impacto da Revolução na França e, lógico, na Europa também. Vocês vão ver que os países vão começar a se organizar para atacar a França, para matar a Revolução no ninho. Vocês vão entender por quê. Nós vamos identificar os elementos do pensamento iluminista na Revolução. Lembra aquelas ideias? Direito à liberdade, propriedade, à vida, não sei o quê. Nós vamos tentar identificar onde que isso está ali na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ou na Constituição. Vamos ver isso. Analisar esses documentos, portanto, e com a reação contra-revolucionária, a reação que tem contra a Revolução, tanto dentro da França, ou seja, uma reação interna contra-revolucionária, tem gente que não quer a Revolução, e são os privilegiados, a igreja, os nobres e tal, e tem países que vão se juntar contra a França que não querem a Revolução também, não quer que essa onda revolucionária chegue em outros países, que saia da França, né? Para isso nós temos aqui 4 passos no caminho de hoje. Primeiro, vou falar desse primeiro momento. Tomou a Bastilha, o povo está na rua armado. Nós vamos falar da Revolução, então, e do grande medo que vem na sequência ali. É um caos, é um terror. Depois, a gente vai falar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento importantíssimo para a história da humanidade, dia 26 de agosto de 1789. Você vai ver a importância desse documento até nos dias de hoje. Depois, é um documento feito lá na Assembleia Nacional deles, lá, né, da Revolução. Depois, a Revolução faz uma Constituição, e o rei vai jurar essa Constituição. Essa Constituição é de 1791. A França vira uma monarquia constitucional, olha só, os caras nem queriam matar o rei por enquanto, mas ele fez por merecer depois. Ou não, né, depois a gente vê isso. E, por fim, a reação contra-revolucionária, ou seja, esse ataque à Revolução, e para se defender, a Revolução vai se radicalizar. E aí vai ser fundada uma república. Eles vão abandonar a ideia de ter um rei e vão radicalizar o debate, a ala mais radical, né, os jacobinos, vão para a parte republicana, e a gente vai chegar até nessa proclamação da República em 1792. Tudo nesse rolê de hoje, beleza? Então vamos lá para o primeiro passo nosso aqui. Ah, eu falei que eu ia indicar... Só um minutinho, minha cachorra quer sair. Eu falei que eu ia indicar para vocês leituras, né? Na outra aula eu falei do Hobsbawm, falei do Modesto Florenzano, e agora eu tenho 2 indicações aqui, ó. O Max Gallo com a Revolução Francesa, 2 volumes, vem num boxzinho bonitinho, lá na escola tem, na biblioteca da escola tem esse aqui. E depois um outro, se você encontrar num sebo aí, de um historiador francês muito legal, esse livro é fantástico, né? Porque ele explica a Revolução Francesa de uma forma muito didática. Até que o livro chama Revolução Francesa Explicada para Minha Neta, tá? Como se fosse um historiador velho, né? E bem conceituado, é um dos caras, assim, um nome forte dentro da escola francesa, mas ele tentando explicar para a neta dele o que foi a Revolução Francesa. Então, mais 2 indicações
aí para vocês. Primeiro ponto, a revolução e o grande medo. Aquilo que aconteceu nos meses de junho e julho de 1789, e simbolicamente ali no dia 14, quando os caras tomam a Bastilha, né? Até a queda da Bastilha, aquela prisão absolutista, aquilo ali quebra a estrutura que existia até o momento. Você tem uma ruptura na estrutura da sociedade francesa. O que estava posto até ali como regra não está valendo mais. E aí, a gente precisa pensar que durante séculos você tem uma tensão acumulada muito grande. Quando eu falo de crise francesa, que a França está devendo e tal, sempre pensar que essa crise é gente sem comida, é gente sem emprego, é gente sendo explorada no campo e na cidade, é gente pobre, é gente que está sofrendo injustiças. Então você tem ali uma grande parte da população francesa sofrendo essa pressão e tensionando isso há muito tempo. E agora o negócio explodiu, cara. Então, quando você rompe com essa estrutura da sociedade, você abre também a porta do inferno para tudo isso que estava sendo acumulado, todas essas injustiças e violências de tanto tempo, né? Então você tem, quando explode ali a revolução, você tem um movimento que ele é urbano, né, liderado principalmente pela burguesia e o povão na cidade, os sans-culottes e tal, mas isso também chega até o campo. Você também tem um movimento camponês. Naquele momento, imagina os caras falando, fizeram a revolução e fizeram uma Assembleia Nacional e os caras estão lá. E aí a Assembleia declara, nesse momento, né, no início da Revolução, o fim dos privilégios feudais, cara. Então você imagina, você está no campo e aí você está sabendo que, então aquela estrutura que estava me explorando não está valendo mais? Não. Tomaram lá o poder, tipo assim, o rei está acuado lá em Versalhes, os caras tomaram Paris e falaram que a regra não está mais valendo e que os nobres não têm mais privilégio. Cara, nesse momento é um terror, vai morrer muita gente, porque os camponeses ensandecidos e com raiva e com fome, é importante dizer isso, vão pra cima dos nobres, cara. Atacar essas pessoas e os nobres vão se defender. Então esses confrontos são horrorosos, pessoas são mortas, pessoas são, sabe assim, tanto de um lado quanto do outro é o caos. Você tem um cenário caótico, né? Os camponeses praticando saques, por exemplo. Então imagina, eu sou explorado por um nobre nessa terra. Eu estou sangrando de trabalhar e não tenho o que comer. Meu filho está ali, deitado, doente e tal. E eu sei que o silo lá está cheio de grãos, cheio de comida. E aí os caras vêm falar que agora está rolando uma revolução que quebrou a estrutura e o privilégio dos nobres. Então eu vou lá e vou meter o louco lá. Então você tem aí saques, assassinatos. Os nobres se defendem também com muita força, né? Tem nobres que têm ali exércitos particulares, as próprias tropas do Estado francês protegem as famílias mais importantes e tal. Então, assim, uma doideira. E no meio desse caos, desse medo todo, né? Desse pânico que está acontecendo, tem um evento, cara, ele tá um pouquinho na frente aqui, na cronologia, porque no próximo slide eu ainda vou falar da Declaração dos Direitos do Homem, que é de agosto, mas eu queria contar que no meio desse caos que está acontecendo, acontece um negócio muito legal, cara. Tem a Marcha das Mulheres para Versalhes, isso aconteceu no dia 5 de outubro. A Marcha das Mulheres é o seguinte, a França ainda está em crise, a França ainda está com seus problemas, o povo ainda não tem o que comer, mesmo com a Revolução feita, mesmo com os caras tomando Paris, fazendo uma Assembleia Nacional, né, declarando os direitos, e quando você declara os direitos, você tem que fazer eles funcionarem. Em outubro, cara, quando assim a galera tava sem pão, a galera com fome, ali no Mercado Central em Paris, ali, as mulheres ali, primeiro umas peixeiras e tal, um grupo de mulheres ali organiza uma marcha, fala assim, ó, aqui tem um detalhe, né, as notícias de Versalhes chegavam em Paris, então enquanto o povo não tinha pão aqui, Versalhes estava tendo banquete, estava tendo baile, estava rolando tudo normal. Tem aquela famosa história da Maria Antonieta, né? Que num jantar falaram, mas o povo está sem pão para comer, e ela teria dito, a gente não sabe se ela disse isso, mas pegou na época, né? Mas por que eles não comem brioche? E todo mundo rindo. E o cardápio que era servido lá, imagina, você está no centro de Paris, a revolução está acontecendo, tal, você está com moral, porque a galera, né, fez uma guarda nacional, está na rua armada, tal, e lutando contra o rei. Só que o rei está isolado na bolha de Versalhes. De repente chega um cardápio que Versalhes um dia antes teve um puta jantar lá com milhares de pessoas, servindo fazão, caviar, não sei o que, e nós aqui sem pão. As mulheres limpam a faca na roupa assim e falam, mano, vamos pegar o rei e vamos trazer ele para Paris.
ele tem que ficar preso aqui. E, algumas queriam matar o rei e a Maria Antonieta. A Maria Antonieta era odiada por ser austríaca e tal, tinha vários boatos em torno dela, da infidelidade dela, enfim, um casal conturbado ali. O casamento deles foi feito com os dois bem criança, ela tinha 15 anos, ele tinha 16 anos, demorou 4 anos para consumarem o casamento por conta de um problema técnico lá na fimose do Luís XVI e tal, mas quase que deu um problema diplomático, porque o casamento não é por amor, é um acordo, né? Enfim, isso aí são fofocas da história, não cabe aqui no momento. Mas já indiquei biografias, filmes, né, da Maria Antonieta para vocês e tal. O fato é que, olha que legal isso, cara, em outubro, começo de outubro de 1789, um grupo de mulheres faz uma marcha, começa com dezenas, vira centenas e vira milhares de pessoas indo a pé até Versalhes, 30 quilômetros, tipo assim, de São João até Poços de Caldas, lá no Marco Divisório. Nós vamos a pé lá buscar o rei, nós vamos pegar ele. Cara, essa marcha foi fantástica. Então você tem um movimento aqui. O movimento feminino dentro da Revolução Francesa é bem contestado, porque assim, você tem a Revolução, você tem várias ideias novas e tal, mas o feminismo não foi incorporado pela Revolução, as mulheres foram colocadas ali de canto nesse processo, tem gente que vai morrer lutando por direitos iguais. Então a Marcha das Mulheres até Versalhes é linda. Dia 5 de outubro de 1789, tá? Mulherada dando power fame aí, beleza? Imagina que cena, cara. O Luís XVI e a corte, todo mundo em Versalhes, e aí chega milhares e milhares de pobres e acampam ali, fica tentando entrar. É tenso, um momento bem tenso da história. Bom, então assim, tá um grande medo aí, porque os privilégios acabaram e o povo está com fome, né? Segundo ponto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Moçada, é o seguinte, esse é um documento feito ali no calor da Revolução, ele está sendo feito em agosto. Então, ó, tomada da Bastilha em julho, né? Volta lá, ó. Convocação dos Estados Gerais em maio, aí você tem o juramento ali no Gilles de Paume, que os caras, ó, nós não vamos sair daqui enquanto a gente não usar a Constituição, em junho, tomada da Bastilha em julho, e por aí vai. Agosto, os caras fazem um documento. Esse documento, ele tem, além de um preâmbulo, né, ele tem 17 artigos, ele está aqui na minha mão. Pouca coisa, ó. É como se fosse assim, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que você conhece hoje, os 30 artigos que eu já pedi para você ler desde o começo do ano, eu tenho certeza que todo mundo leu, são baseadas basicamente nesse documento aqui. Ele vai evoluindo, é um documento muito importante. E nos vestibulares, normalmente aparecem trechos desse documento ou ideias da Revolução Francesa que estão ligadas com as ideias iluministas, com os ideais iluministas, né? Então, por exemplo, ó, eu vou ler o preâmbulo aqui rapidinho. Ele fala assim, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos, resolveram expor em declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, constantemente presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre, sem cessar, os seus direitos e os seus deveres. A ideia de cidadania aqui, né? A fim de que os atos do poder legislativo e do poder executivo, a instituição pública, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reclamações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e da felicidade geral. Cara, isso é muito revolucionário para aquele momento ali, né? Você vai encontrar elementos parecidos na Declaração de Independência dos Estados Unidos, na Declaração dos Direitos, Bill of Rights, lá na Inglaterra. Mas aqui, depois pega aí por curiosidade, baixa um PDF aí, 17 artigos. Por exemplo, ele fala, eu fiz uma lista aqui, né? Mas eu vou ler direto no documento. Ele fala assim, ó, no artigo 1, eu falo e você pensa qual autor, que é a ideia. Pode ser? Vamos brincar assim. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais podem fundar-se na utilidade comum, como por exemplo a propriedade privada. Ó, então vamos lá, tá problemático aqui. Lembrei do John Locke, né? E do Rousseau, que fala que a distinção é a propriedade privada, né? Não nesse artigo ele fala isso, mas depois ele protege a propriedade privada, então pode ser um motivo de distinção entre as pessoas a propriedade, já que é dado direito a ela. Aí ele fala assim que a associação política, a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais. Olha o Locke de novo. Esses direitos são a liberdade, a propriedade
e a segurança e a resistência à opressão. Aí tem mais Locke aqui. Ele fala ali do devido processo legal, todo mundo é igual perante a lei, ou seja, isonomia, ninguém pode ser acusado sem um processo legal. Tem umas ideias aqui do Cesare Beccaria, que é um dos autores do iluminismo, do direito, que nós não trabalhamos aqui, mas a ideia de que para que serve a lei, para que serve a punição tem que ter um caráter didático, não pode ser maior do que o crime cometido, enfim. Essa ideia que você usa até hoje de todo mundo é inocente até que se prove o contrário, está aqui do artigo 9 deles. Aí fala da liberdade de expressão, né, no artigo 10, no artigo 11, fala da força pública, a manutenção, já que eles têm a Guarda Nacional, a separação dos poderes, ó, liberdade de expressão está o Voltaire, né, separação dos poderes, o Montesquieu, direito à propriedade privada é inviolável e tal. Então, se você lê esse texto aqui, você vai perceber duas coisas. Primeiro, que os ideais iluministas estão bem presentes, certo? Segundo, é um documento burguês, porque garante esses direitos, mostra lá o tal do Estado de Direito, a gente já trabalhou isso, mas é um documento burguês, porque ele fala da propriedade privada, defende a propriedade privada e até aceita a propriedade privada como distinção entre as pessoas, né? Esse documento é muito importante, a base de todas as constituições, dos direitos humanos e tal, o fundamental está aqui. Só que tem uma questão interessante também. Não se fala, fala só dos homens, né? Aí tem uma questão de gênero, que, né, lógico que para a época a gente precisa tomar cuidado, né? Onde nós estamos falando do século XVIII, né, galera? 1789. E essa moça aqui, a Olympe de Gouges, em 1791, ela vai liderar um movimento ali, feminino, exigindo também, junto com a Mary Wollstonecraft, lembra dessa galera? Defendendo a ideia de que as mulheres também têm que ter esses direitos. Porque, assim, é muito bonita, a Revolução defendeu os direitos dos homens, né, mas das mulheres não. Então ela faz um documento, ó, a Declaração dos Direitos da Mulher, femme, e da Cidadã, citoyen. A cidadã, e ela faz um documento praticamente idêntico a esse aqui, só que pensando nas mulheres. Cara, e ela vai ser executada pela República da Revolução Francesa. Ela vai ser guilhotinada por conta disso, por divergir nesse ponto, né? Então tem uma questão conservadora também, por isso que a gente fala que a Revolução Francesa é uma revolução essencialmente burguesa, tá? Tem algumas contradições aí para a sequência do nosso rolê. 3, vamos lá. Em 1791, portanto, depois de tanto debate, lembra que a Assembleia Nacional, desde quando ela se formou, a ideia dela era juntar e fazer uma Constituição e pôr essa Constituição para o rei jurar ela e assinar ela? Pois bem, essa Constituição nasce. A França era governada por algumas leis, né? Não tinha exatamente uma Constituição, mas agora vai ter uma Constituição. Essa Constituição francesa nasce então da seguinte forma, né? O que diz a Constituição? Notem que eles não queriam eliminar o rei. É feita ali uma moderação, porque você tem na Constituição uma monarquia constitucional, ou seja, um rei, o Luís XVI, a dinastia Bourbon, beleza, do jeito que estava. Só que governando com uma Constituição, feita pela população, feita pelos representantes da população, por essa Assembleia Nacional. Então você tem uma Constituição que tem um parlamento, lá eles chamam de Assembleia, né, onde se reúne ali os representantes do povo, e esse parlamento então funciona como se fosse o legislativo. Divisão dos poderes, portanto. O rei continua sendo o executivo, né? Na Inglaterra estava rolando isso e estava dando certo. Nos Estados Unidos não, eles optaram por uma república presidencialista, né? Aqui o rei, o Luís XVI, continua sendo o executivo, ele não vai ser preso, não vai ser morto, a proposta era essa. O legislativo, deputados eleitos pelo povo, mas por voto censitário, então isso restringia a população popular, por isso que a gente fala que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Não confunda a burguesia com o povo, povão, tá? Então, legislativo, quem tinha renda votava e elegia um corpo legislativo, perceba que a burguesia está tomando conta do poder. O judiciário era feito por um corpo técnico, né, concurso, prova, essas coisas. E aí você tinha a Constituição dizendo o seguinte: ela é uma Constituição moderada, portanto, ela atendia os interesses da burguesia, mas não aprofundava muito as reformas do momento. Existe uma confusão no próprio texto da Constituição, porque assim, os conservadores, a nobreza e o próprio rei vão ler a Constituição, porque tem um momento da Constituição que fala que o rei é o primeiro cidadão.
E aí eles vão entender isso como, então o rei é o cidadão mais importante. Só que a Revolução está dizendo o seguinte, não, tá todo mundo igual. O rei é um cidadão igual ao outro, que tem um cargo público, né? Nós vamos manter a monarquia, mas ele é um cidadão. Ele é limitado pelo poder da burguesia. Então você vai ter vários atritos aí no entendimento dessa Constituição. Vamos lembrar que a gente está tirando um cara de Versalhes, um cara que é neto do Luís XIV, um cara que é absolutista, e falando para ele que agora ele vai ter que governar com um parlamento funcionando, com uma assembleia funcionando, com limitações do seu poder, né? Ele até jura a Constituição, mas isso com o tempo vai dando alguns problemas. Você tem os setores conservadores que ficam descontentes com essa Constituição, porque acabam perdendo privilégios, principalmente a nobreza e a igreja. O próprio rei está descontente com a Constituição, é lógico, ele está tentando fazer um meio de campo ali, mas ele está descontente. Os setores militares estão descontentes com isso. Você tem lá o Lafayette, que era um grande nome militar francês, que participou da guerra lá nos Estados Unidos e tal, e estava junto com o rei nesse momento. Então, os setores conservadores estão descontentes, mesmo com uma Constituição moderada. Veja bem, o que a Revolução propôs a princípio aqui em 1791 foi uma Constituição moderada. Mantém o rei, mantém a dinastia, faz um parlamento e tem um judiciário funcionando, que garanta o mínimo de igualdade entre as pessoas, né? É lógico que no meio disso aqui, gente, tem muito debate. Nem todo mundo foi a favor da Constituição. A ala mais radical, tipo a galera que vai ficar mais à esquerda da Assembleia, os jacobinos, são contra. Acha que tinha que fazer uma república, já tinha que radicalizar, já que está mexendo na estrutura, mexeria de fato, né, de uma vez. Então, você ainda tem, para finalizar esse tópico, uma Constituição, certo? Uma monarquia constitucional, porém, ainda tem muita gente descontente com ela dos dois lados. Os conservadores estão descontentes e os radicais estão descontentes. O ambiente ainda é tenso e não esqueça que a França ainda está em crise. Esse é o cenário. Os setores mais radicais querem aprofundar, os setores mais conservadores não querem nem essas mudanças que estão sendo propostas aqui. Aí vamos para o nosso quarto e último passo dessa aula. A reação contra-revolucionária e a proclamação da República, que é onde a gente termina a aula de hoje. A reação é a seguinte, a reação ela vem em duas frentes, né? Você tem uma reação interna dos conservadores, dos militares, dos nobres e da própria igreja, né? Contra a Revolução, contra essas ideias de igualar as pessoas, isso é um absurdo na cabeça deles. Mas principalmente você tem uma reação externa. Essa reação externa, cara, vai juntar a Áustria, porque a Maria Antonieta de lá tinha um casamento, uma aliança, né? A Áustria, a Prússia, a Espanha e até a Inglaterra. Tirando a Inglaterra, são países absolutistas que estão pensando o seguinte, se essa moda da Revolução Francesa pegar, o povo é maioria em todos os lugares. Então a onda revolucionária da Revolução Francesa pode se espalhar para os outros lugares. Então você tem países que começam a organizar uma coligação externa para tentar salvar o rei da Revolução, para tentar invadir a França, para dar um golpe. E o Luís, ele fica numa situação de gostar do plano. Tipo assim, começa a trocar carta, você tem trocas ali de dinheiro, de informação, a Maria Antonieta também, pedindo socorro para a família dela na Áustria. Tipo assim, ó, nós estamos aqui na cara de paisagem girando a Constituição, mas tipo assim, salva a gente. Então você tem um plano de um golpe. Qual que é a ideia? Esses países montar um exército contra-revolucionário, invadir a França, derrotar a Revolução Francesa e reestabelecer o absolutismo do Luís XVI, cara. Olha que loucura isso, cara. Com o apoio do Luís XVI e com o apoio da Maria Antonieta. Depois eles vão ser acusados disso, né? Ou seja, eles estão traindo a Revolução. Eles estão beijando aqui a Constituição falando que está rolando, mas na prática não estão, né? Tem as cartas depois que comprovam essa movimentação, esses planos e tal. E o pior disso tudo é que ainda em 1791, no ano da Constituição, o Luís XVI tenta fugir da França, cara, olha que doideira, a galera tava tentando manter ele no poder, a galera tava tratando ele como um paizão ainda, tal, e ele pega a família dele e tenta fugir da França, pega uma carroça, se veste ali de pessoa comum e tenta fugir ali, e aí dá errado, porque ali em Varennes, né, na divisa praticamente com a Áustria, chegando já na Áustria, qual que era a ideia? Você chega na Áustria, organiza uma força revolucionária, invade a França, invade o seu país e toma o poder de novo. O Luís ia dar um golpe, ele tentou fugir, só que pegaram ele no meio do caminho. Declararam que o rei tinha fugido, né? As mulheres trouxeram ele para Tuileries, aqui no Palácio da Tuileries, no centro de Paris, naquela marcha das mulheres, ele estava preso, meio que preso ali. Ele consegue se disfarçar e fugir, e quando ele foge, tá todo mundo procurando ele, não sabe se ele foi sequestrado, se ele fugiu mesmo, e aí acham ele na fronteira. Aí tem uma cena interessante que, assim, na época,
os caras falam desconfiam, né, que é ele. Tem uma blitz lá e desconfia que é ele. E para confirmar que é ele mesmo, como é que os caras confirmam que o Luís é o Luís? O cara tá em Varranes, ele nunca viu o Luís XVI. Como é que ele vai saber que o cara que tá dentro daquela carruagem ali, mais simples, mas era uma carruagem, como é que ele sabe que aquele cara é o rei? Ele não tá vestido de rei, tá falando que não é o rei, tá com outro documento na mão. Aí os caras pegam uma moeda com a cara dele e falam, ah, mano, é você mesmo. E aí reconhece ele e prende ele. Aí é um evento. Mesmo assim, olha que doideira, ele vai ser acusado de ser traidor. A princípio, cara, logo depois da fuga dele, tem uma história ali de que ele tinha sido sequestrado ou forçado e tal. Cara, a Assembleia até perdoa ele. Ele ganha o perdão da Assembleia. Tipo assim, os caras não queriam matar ele. Aí o negócio vai indo, vai radicalizando, né? Quando o Luís tenta essa fuga, uma coisa que precisa ficar bem claro, o Luís ele foi criado dentro de uma bolha. Versalhes é uma bolha, fica fora de Paris. Hoje em dia tem construções no meio do caminho, mas assim, Versalhes estava longe de Paris, era uma bolha. Imagina uma criança que nasce ali, é neta do Luís XIV, filho do Luís XVI, tem criado, cara. O cara dá um pum, assim, tem alguém para socorrer ele. Tinha ritual para tudo. Tinha ritual até para fazer sexo, sabe? Então, a vida dele é dentro de uma fantasia, assim, que é Versalhes. Então ele não conseguia entender direito os eventos e o que estava acontecendo. Ele não conhecia organicamente a França, né? Então ele e a Maria Antonieta foram criados nessa bolha. Então essa história do, não tem pão, come brioche, faltou leitura de mundo ali para ele. Lógico, essa frase da Maria Antonieta é bem polêmica, tá? Talvez seja uma grande fake news. Mas pegou. O fato é que pegou, porque as pessoas não gostavam dela, né? O que vai acontecer? Olha só o cenário. Tá rolando a revolução. Mas o rei... Fizeram uma constituição. Tá? Não vamos nem matar o rei. A gente só quer igualdade, tal, declaração dos direitos. Faz uma constituição. O rei pode ser o executivo. Vai ter um legislativo. Vai ter o judiciário. E vai ter uma monarquia constitucional. Os dois extremos estão descontentes. Os conservadores não querem porque estão perdendo direito. Os radicais não querem porque acham que tinha que aprofundar mais. O voto é censitário, por exemplo. Tal. Aí o que vai acontecer? No meio disso tudo, o rei tenta fugir e fazer um plano com países para poder organizar um exército. E a França estava sendo atacada. A França vai começar a ser atacada agora constantemente. Atacada mesmo, assim, exércitos invadindo a França. A França vai começar a ser atacada e o plano do rei era sair e ajudar nesse ataque. Pô, traição feia, traição braba contra o povo francês, contra a revolução. Quando o rei faz isso, aquela galera mais radical ganha força, porque fala, tá vendo? Tô falando para vocês que não tem como fazer uma monarquia constitucional, não dá para refazer a França, não dá para reestruturar a França com a monarquia. Tem que ser uma república, tem que radicalizar. E aí a França começa, na medida que o rei é capturado, já em 1792 a França começa a ser atacada. E ali, em julho de 1792, a Assembleia vai declarar o seguinte, tem um exército vindo para atacar a gente, uma coligação externa, invadindo a França, já estão no nosso território. Internamente nós temos inimigos da igreja, da nobreza, o próprio rei quer fugir. A Assembleia fala o seguinte, a parte mais radical. Mano, eles falavam assim em Paris, né? A pátria está em perigo e a gente precisa se defender. A gente precisa defender a revolução. Aí se convoca a população então para fazer um grande exército popular para defender a França. A ideia é a seguinte então, pátria em perigo. Vamos defender a revolução para que ela não acabe, vamos proteger, né, a França, vamos aprofundar as mudanças, é a ala mais radical, são os jacobinos que estão chegando aqui agora. Na próxima aula você vai entender que é jacobino. A galera republicana mais radical falou, vamos fazer o seguinte, vamos defender, vamos pôr esses invasores para fora, vamos cortar a cabeça do rei, vamos meter o louco, punir aqui quem está traindo a revolução, vamos aprofundar a revolução. Não adianta querer fazer meia revolução, tem que ser a revolução inteira. E aí os caras resolvem, então, banir a monarquia, ainda em 1792, e fazer a proclamação da República, a primeira proclamação da República Francesa. Evento bonito, em setembro de 1792. Bonito, mas no meio do caos. Tipo assim, a gente queria o rei, mas o cara tentou fugir. Então, vamos abolir a monarquia, vamos defender a França, vamos punir os traidores e vamos partir para a República, porque agora a revolução vai acontecer de verdade. E essa parte mais radical da revolução fica para a nossa próxima aula. Beleza? O que nós fizemos hoje? Falamos daquele grande medo inicial depois da tomada da Bastilha, no campo e na cidade, o fim dos privilégios feudais. Falamos do documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os princípios iluministas, a questão da propriedade privada, a burguesia no controle, as mulheres de fora. Falamos da Constituição, que previa uma monarquia constitucional, 1791,
Aí o rei tentou fugir, traiu, tem golpe, tem gente tentando invadir a França. Aí você tem, no meio dessa reação contra-revolucionária, a radicalização do processo e a proclamação da República. Esse evento mais radical, a proclamação da República, 1793, vai ser gente guilhotinada por bosta e vai começar uma república. Aí é a parte mais radical e mais violenta da Revolução, mas fica para a próxima aula. Beleza? Ah, não, isso aqui nós não vamos fazer. Essa foi a aula 30. Muito obrigado, até a próxima.